Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar hoje o grupaq do mês de fevereiro, hoje com a presença da Monique. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por se disponibilizar a dar essa aula para a gente. A gente vai falar sobre a terapia nutricional do paciente oncológico submetido à gastrectomia total. E a Monique, nutricionista clínica, daqui do 9 de julho, também membro do programa de transplante de órgãos sólidos, auditoria de prontuário da DASA, do Hospital 9 de Julho, pós-graduada em nutrição hospitalar pelo Hospital Albert Einstein e pós-graduada também em nutrição esportiva e obesidade pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Obrigada, amor. Oi, gente, boa tarde. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terapia nutricional no paciente oncológico que é submetido à gastrectomia total, tá? Deixei aqui um pouquinho da programação, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a estatística do câncer de estômago, também sobre a gastrectomia total, o que é a definição, sobre a avaliação nutricional, que não deixa de ser uma prerrogativa do nutricionista, então acho que é um ponto importante para a gente comentar, sobre pré e pós-operatório, síndrome de realimentação, síndrome de dumping, algumas complicações que podem aparecer nesse pós-cirúrgico, recomendações nutricionais e conclusões, tá? Então, a estatística de câncer de estômago é uma estatística que não é tão prevalente como os cânceres comuns, mas é o quinto mais comum, né? É mais em homens do que em mulheres, então, quarto lugar em homens, em sétimo para mulheres. No Brasil, entre 2025, 2023 e 2025, a gente tinha aí mais de 20 mil novos casos, tá? Então, a gastrectomia total é a retirada do estômago, né? E o tipo histológico de câncer mais presente para fazer esse procedimento é o adenocarcinoma gástrico. É um procedimento que ele pode ser feito por videolaparoscopia, por robótica ou cirurgia aberta. Também tem um impacto na digestão e na absorção dos nutrientes. Então, aqui eu deixei um pouquinho de como é o nosso estômago, né? Então, aqui tem uma neoplasia, um tumor, um adenocarcinoma. A gente pode perceber que tem o esôfago aqui em cima e duodeno, jejuno. Então, tem a retirada dessa peça, né, do estômago e faz aqui a anastomose. Então, a união entre o esôfago e o jejuno, e onde fica aqui, ó, o duodeno se a linha ali junto com a última porção dessa parte intestinal, tá? Então, aqui a gente tem uma alternativa de reconstrução, aqui a anastomose, e a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, a avaliação nutricional, ela se inicia lá quando esse paciente interna com a gente, que é preciso fazer uma triagem nutricional bem precisa, né? Então, essa triagem nutricional, a gente aqui no 9 de julho, a gente faz dentro das 24 horas que esse paciente interna com triagens validadas, então ferramentas validadas, e aí a avaliação física também em seguida, né? Então, a antropometria a gente faz com a fita métrica, coletando a circunferência do braço, a circunferência da panturrilha, calcula a circunferência muscular do braço. Com a adipômetro, a gente pega a dobra cutânea tricipital. Utilizamos também o dinanômetro para fazer a força de preensão palmar, juntamente com uma ferramenta de rastreio de sarcopenia, que é o SARC-F. E a gente também utiliza a nossa bioimpedância para ter um diagnóstico nutricional mais preciso, que vai nortear a nossa conduta e nossa terapia nutricional, né? Então, é super importante ter esse acompanhamento do paciente assim que ele interna e depois que ele faz o procedimento cirúrgico também a gente dá continuidade nessa avaliação nutricional. E no pré-operatório, esse paciente chega para a gente, muitas vezes, para a gente nutrir ele no pré-operatório. Então, ele já chega com fragilidades, principalmente no estado nutricional, né? Com perda de peso maior que 10%. Então, qual que é a nosso grande desafio no pré-operatório? É nutrir esse paciente e preparar ele para o procedimento cirúrgico, né? Como que a gente vai fazer isso? É através de suplementação imunomoduladora. Então, a gente tem aí no mercado suplementos que
tem compostos que vão melhorar metabolicamente e preparar esse paciente para fazer uma cirurgia de grande porte, né? Então, a terapia nutricional, a via de administração vai depender de como esse trato gastrointestinal tá, né? Então, se vai ser uma via oral, se vai ser uma interal, se vai ser uma parenteral suplementar, como que vai funcionar? O objetivo é sempre fazer a manutenção e recuperação, preparar esse paciente para a cirurgia, melhorar a qualidade de vida, né? Então, esse paciente, ele, quando ele está bem nutrido, ele diminui a incidência aí de maus percursos mesmo, né? Incidência de infecções, diminui o risco cirúrgico. Então, essa suplementação imunomoduladora, ela tem que ser feita de 5 a 7 dias antes da cirurgia, com um suplemento que ele tem algum desses componentes aqui de aminoácidos, geralmente o que a gente mais encontra é a arginina, né? Mas tem a glutamina, a cisteína também. Os nucleotídeos têm que fazer parte desse suplemento. A fonte de gordura, o que a gente mais encontra também é o ômega 3, mas a gente tem os ácidos gráficos de cadeia curta, desculpa, as vitaminas A, C e E os oligoelementos, que nesse caso é o zinco e o selênio. Já no pós-operatório, quando esse paciente retorna para a gente do centro cirúrgico, tudo vai depender da individualidade do curso desse paciente, né? Então, muitas vezes ele volta para a gente, recupera na UTI, então tem ali a questão da estabilidade hemodinâmica, então a gente precisa acompanhar isso, né? Às vezes ele sai do centro cirúrgico já com uma sonda interal passada, às vezes não, às vezes começa a nutrir já no primeiro dia ali do primeiro PO, e tem uma parenteral suplementar. Isso tudo, o que vai dizer? O estado nutricional do paciente e como vai ser o curso da cirurgia. Se ele vai complicar, se ele não vai, se ele vai estar estável hemodinamicamente. Então, aqui eu deixei que a terapia nutricional ela deve ser iniciada precocemente, só que a depender de como o paciente está, né? Clinicamente, a gente precisa avaliar esses parâmetros junto com a equipe, né? Multiprofissional. Então, a dieta enteral é uma vantagem. A dieta parenteral também pode acontecer suplementar. Tem a introdução progressiva da dieta oral, então esse paciente ele não volta a comer uma dieta geral como ele comia antes do procedimento. Que aí a gente vai acompanhando esse paciente, né? E ele vai em segmento com a equipe multi até pós-alta. O que também tem acontecido muito são complicações que são mais presentes nos pacientes gastrectomizados. Então, as fístulas ou descências da anastomose. Aqui fica, ó, uma anastomose. Então, o que acontece quando esse paciente apresenta uma fístula? Acaba rompendo, né? Então, tendo um vazamento. E aí, esse vazamento, ou descência, é bem nessa fístula aqui do esôfago e do jejuno, né? 15% dos casos de pacientes gastrectomizados apresentam essa fístula, essa descência. Essa complicação aparece nos primeiros 7 a 10 dias. O paciente evolui com febre, taquicardia, dor abdominal e uma piora do estado geral. Como que a gente vai conseguir visualizar em relação a exames, né? Então, a equipe médica solicita uma tomografia computadorizada, que a imagem mostra lá sinais indiretos da fístula, como coleções, processos inflamatórios. E quando essa tomografia ou esse estudo ele é contrastado, nota-se o ponto de vazamento. Então, quando se usa o contraste, você consegue ver exatamente o ponto que teve o extravasamento. E qual que é o grande risco disso? Extravasou, pode cair na cavidade abdominal. Esse paciente pode evoluir para uma sepse de foco abdominal. E aí não tem um prognóstico tão interessante, né? Então a gente tem que fazer de tudo para evitar que essa fístula aconteça. E também a gente tem a estenose anastomótica, que aparece a longo prazo. Então, quando o paciente está na zona de conforto, que vai progredindo, que está ok, aí aparece uma
formação ali cicatricial, um estreitamento, uma enrijecção, né? Então, há uma aderência na cicatriz. Então, também pode acontecer aqui que essa não abre uma fístula, mas ela enrijece. Então, o tecido fica mais enrijecido, acaba acontecendo o estreitamento, então o lúmen fica menor. O paciente começa a ter complicações como náusea, distensão abdominal alta, uma dor epigástrica, um refluxo, uma disfagia. Tudo isso há 2, 3 meses após a cirurgia, né? Então, às vezes ele negligencia, mas quando complica, complica cursando com esses sintomas, né? Então, o lúmen fica menor que 10 milímetros e o exame que a gente utiliza para visualizar é por endoscopia. E aí, o tratamento inicial também é por endoscopia, que faz uma dilatação endoscópica aqui desse canal, tá? Onde passa o alimento. Um ponto importante que a gente tem que cuidar é a síndrome de realimentação, né? O paciente que passa um tempo em jejum longo, a gente precisa cuidar. E tem pontos que a gente vai acompanhar, que são nos exames laboratoriais, potássio, magnésio, né? E fósforo, além da hidratação. Então, é uma reação anabólica e também é uma complicação ameaçadora de vida. Então, a gente precisa ter bastante atenção em relação a esses parâmetros. Como que a gente vai determinar se esse paciente tem um risco? A partir do momento que ele ficou em um longo período em jejum, a gente já considera como risco de síndrome de realimentação, né? E o estado nutricional também vai contribuir como fator de risco. Então, aqui, esse quadro é da Brasper, acho muito interessante vocês procurarem depois para ler esse documento. Então, ele classifica como risco baixo esses pacientes que têm um IMC menor que 18,5, que tiveram uma perda de peso não intencional, por de 3 a 6 meses ali, maior que 10%, e uma baixa ou nenhuma ingestão alimentar maior que 5 dias. Já é considerado um risco. A gente considera risco, eu ainda acho ousado demais dizer que é um risco baixo, né? Mas a gente tem os outros graus, então risco alto e risco muito alto. Então, a gente vê que o estado nutricional e o tempo de jejum, eles são bem significantes aí para determinar esse risco. A síndrome de dumping, muita gente ouve falar lá nas gastrectomias, nas bariátricas, né? Então, é um conjunto de sintomas que o paciente, quando ele tem essa passagem de alimentos hiperosmolares aqui bem aqui nessa região, onde passa o alimento, acaba consumindo alimentos de alta quantidade de açúcar, alta quantidade de gordura, e passa muito rápido esse alimento, e acaba tendo uma distensão nessa alça aqui. Então, o deslocamento rápido desse líquido pelo lúmen tem uma distensão da alça, acaba tendo uma liberação de hormônios, ele acaba cursando com palpitação, hipotensão arterial, taquicardia, fadiga. Eu ouço pelos pacientes que é uma sensação de morte, né? Então, tem que a terapia nutricional, a gente está ali para educar o paciente a consumir devagarzinho, em poucas quantidades, né? E sempre pensando na qualidade desse alimento. Esse estudo é um estudo bem legal que eu trouxe para vocês, é multicêntrico, aberto e randomizado. Inclui os 1.003 pacientes submetidos à gastrectomia curativa para o câncer. Foi dividido em 2 grupos. Então, a gente teve um grupo controle e um grupo SNO. Né? O grupo SNO ele recebeu 400 calorias por dia de suplemento nutricional oral, além da dieta regular, durante 3 meses após a cirurgia. E o objetivo foi avaliar se a administração desse suplemento por 3 meses melhorou a adesão à quimioterapia. E também se esse paciente melhorou a sobrevivência. E o que esse estudo trouxe? Uma redução significativa na perda de peso, porém, um ponto negativo foi que não houve diferença entre os grupos na adesão à quimioterapia. Vem de encontro com o que a gente tem aqui no hospital. Então, todas as vezes que a gente suplementa esse paciente com suplementos imunomoduladores antes dele fazer a quimioterapia, a gente nota que ele tolera muito melhor a toxicidade da quimio. Então, é um curso prático, a gente consegue ver nitidamente esses pacientes que são suplementados, eles têm um desfecho melhor. Esse estudo aqui, ele é prospectivo, randomizado e controlado. Os participantes eles foram divididos também em 2 grupos.
que tiveram alimentação oral precoce, e esse grupo aqui foi o que teve a nutrição enteral por sonda. Então, a gente, às vezes, vê que a equipe teme em liberar a dieta via oral por medo de romper, ter a fístula lá da anastomose. E esse estudo fala exatamente sobre isso. Será mesmo que, se eu ofertar alimentação via oral, o risco desse paciente evoluir para uma fístula é maior? Então, ele avaliou então, a segurança da alimentação oral precoce em comparação com a via enteral, né? Então, esse grupo apresentou recuperação mais rápida, o grupo que teve alimentação oral precoce. Em tempo, então, teve a recuperação mais rápida da função intestinal, que é um ponto que a gente acaba acompanhando bem precisamente quando esse paciente retorna do centro cirúrgico, com tempos menores para o primeiro flato e a primeira evacuação em comparação ao grupo que estava com a dieta enteral. Então, é um estudo bem legal e não aumentou o risco de complicações anastomóticas, né, que é o mais principal, e associado a menores custos de hospitalização. Por quê? Quando esse paciente ele tem essa fístula, o tempo de internação, gente, aumenta muito. Então, o custo hospitalar também. E a nutrição está ali para caminhar junto para a gente evitar essa fístula, orientar esse paciente e nutrir para que não aconteça. E quando ele está com a fístula, a nutrição também é importante, né? Para a gente ter um curso bacana desse paciente. De recomendações nutricionais, eu trouxe para vocês as recomendações nutricionais no paciente oncológico. Mas, diante de tudo isso que a gente conversou, qual que é o ponto principal que todo mundo tem que prestar atenção? Que esse paciente ele tem que ter uma individualização. Então, eu não posso pegar essa recomendação e, assim que ele volta do centro cirúrgico, eu estou com um idoso com IMC de 17 e dá 38 calorias por quilo de peso. Eu vou hiperalimentar esse paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse overfeeding e sempre acompanhar o curso da internação do seu paciente. Então, um paciente que fez uma gastrectomia ontem não é o mesmo paciente que vai fazer uma gastrectomia hoje, então a gente tem que sim acompanhar o curso dessa internação. Se ele recuperou na UTI, a meta vai ser outra. Se ele recuperou lá na unidade de internação, a meta vai ser outra. Então tem que ter cautela quando a gente for pensar aí na caloria por quilo de peso. A gente sim tem que ter uma meta, né, dentro do que a diretriz nos direciona, mas é sempre importante monitorar a tolerância desse paciente em relação ao que ele recebe. E não menos importante, a orientação nutricional. A educação nutricional desse paciente começa antes mesmo dele fazer a cirurgia. Então, no preparo da cirurgia, no intraoperatório, no pós-operatório, vamos pensar que antes ele tinha um estômago e depois ele não vai ter. Então, a gente vai ter mudanças fisiológicas que ele vai precisar entender que o hábito alimentar vai ser diferente e a gente vai precisar iniciar essa educação nutricional o mais precoce possível. Acho que a palavra de hoje é precoce. Então, sempre que a gente pudesse antecipar, é importante. A orientação da suplementação, dieta interal, consistência da dieta oral. Então, se esse paciente vai de alta com a dieta interal, como que ele vai fazer essa administração em casa? Ele vai ter o home care? Ele vai ser sistema aberto? Então, qual que é a realidade desse paciente? A gente vai precisar orientar ele em relação a isso, a infusão, a volume, a mesma coisa na dieta oral. Ele vai sair do hospital, muitas vezes, em progressão de dieta. Ele não vai sair do hospital com 30, 40 dias já com a dieta branda. Não. Ele vai começar lá com água, chá e gelatina, aos goles. Eu vou precisar orientar para evitar as complicações e para ele ter uma qualidade de vida, né? E evitar a reinternação, né? E também a gente não pode deixar de estimular esse paciente a ter um segmento na terapia nutricional, lá no acompanhamento nutricional pós-alta. É super importante ter um acompanhamento nutricional, né, gente? Então, para ele ter uma qualidade de vida, ele vai precisar entender que os hábitos irão mudar, né? Então, a conclusão é que a terapia nutricional precoce, seja ela via oral e interal, que tem o acompanhamento com a nutrologia lá para cuidar da parenteral, a individualidade é um ponto muito importante, porque vai nortear a nossa conduta e também vai diminuir o risco desse paciente complicar e ter um tempo de internação maior, né? Então, a gente tem que cuidar também em relação à gestão, a gente reduz o custo hospitalar quando a gente nutre esse paciente de uma maneira adequada.
qualidade de vida é um ponto super importante e o acompanhamento nutricional no pós-alta, que foi o que a gente discutiu agora há pouco. Obrigada. Mo, nós que agradecemos pela apresentação, pela aula. Obrigada mais uma vez. Antes da aula, a gente estava conversando que eu fiz uma triagem antes de descer, e foi justamente uma paciente que internou com náuseas e vômitos, só que o histórico dela era que ela tinha feito uma gastrectomia total, e tinha feito uma splenectomia também, retirou parte do pâncreas, mas ela não era uma paciente complicada. Ela estava alimentando, então a gente ficou conversando muito sobre isso. É uma coincidência, mas nem tanto, porque está muito presente na nossa prática, né? A gente pega muito pós-operatório aqui. Então, essa aula é sempre para reforçar sobre nosso preparo. É claro que, assim, o prévio faz toda a diferença. Eu achei legal que você falou da fístula, aquele paciente que está lá desnutrido, ele provavelmente ele tem mais chance de romper mesmo o tecido, abrir uma fístula, porque ele já não estava bem nutrido. Então, o que a gente faz aqui, às vezes, é diminuir o impacto, orientar e reforçar mesmo o quão importante é alimentar. Mas eu gostei bastante. Eu vou abrir agora para perguntas. Vocês têm perguntas, dúvidas? Vou pegar o outro microfone aqui. Tudo bem? Qual o seu Tudo nome? bem? Me chamo Dagmar, sou nutricionista. Só que eu tenho que falar para ela. É para ela. Eu aqui. Eu sou nutricionista do Hospital Cristóvão da Gama, Diadema. Eu faço parte do ambulatório. E aí eu tenho um paciente que eu, inclusive, atendi hoje, né? Que ele fez gastrectomia. Só que ele já era um paciente magro, né? Então, ele acabou ficando desnutrido, né? Na última consulta que ele passou comigo, ele estava abaixo do peso. E hoje ele estava com peso normal. Então, assim, com MC, né, normal. E aí eu vim aqui também para poder continuar ajudando ele e aumentar aí a minha qualidade no meu atendimento e pegar de você também sobre a suplementação, porque hoje eu estou dando Nutri-Drink e eu queria saber se 2 vezes ao dia Nutri-Drink em pó, se isso é bom, se pode dar algum desconforto, se a parte proteica na parte da gastrectomia é diferente de um bariátrico, né? Porque eu atendo bariátrico, eu sou nutricionista bariátrica também, só que eu acho que é um pouquinho diferente, assim, se poderia me ajudar nisso. Primeira pergunta, aí já vou continuar aqui. Obrigada pela pergunta, é super bacana, né, ter essa troca, né? Então, o paciente oncológico ele tem um perfil diferente do paciente que faz uma bariátrica, né? O paciente que faz uma bariátrica, o objetivo dele é emagrecimento. O paciente oncológico, ele está procurando a cura, gente. Então, a gastrectomia total, ela é caminhando para a cura, né? Então, às vezes a gente tem a retirada total do tumor, mas ele segue em quimioterapia, muitas vezes, às vezes precisa fazer uma rádio. Então, as necessidades proteicas e calóricas deles vão ser totalmente diferentes, né, de um paciente que fez uma bariátrica. Nesse caso, é bem interessante, você até falou sobre a necessidade proteica do paciente de gastrectomia. A necessidade proteica é sim alta, então tem que ser uma dieta hiperproteica, né, Isso, foi para ajudar, né, na construção ali muscular, no estado nutricional, contribuir. E a suplementação também é importante. O que que a gente nota? Que o paciente vai de acordo com a tolerância. O Nutri-Drink é um suplemento que é adequado, sim, mas acho que a gente tem que ver como um todo. Não consigo te falar se esse suplemento dentro do quadro clínico do seu paciente está sendo melhor para ele, né? Então, Então, ele chegou super animado hoje lá, né? Tá bem, já mais corado, porque ele estava totalmente amarelo, né? E coradinho, o cabelo dele já está crescendo, né? Porque já estava bem pouquinho, agora já está crescendo, maravilhoso. que bom. É, ele está feliz, eu acho que está dando certo, eu acho que está dando Sim. certo, né? Agora, a segunda pergunta, sobre a B12. Tem que ser intravenosa? Ou nós conseguimos suplementar, ele vai atingir, vai... A gente tem os limites, né, para prescrever, só que a gente não consegue prescrever endovenosa, só via Então, oral. E quando esse paciente ele sai do centro cirúrgico, pós-cirúrgico, ele não tolera o comprimido muitas vezes. Então a gente precisa conversar com a equipe médica como que vai ser essa prescrição medicamentosa. Acho que mas tiver absorve, porque
em estudos que eu vejo, parece que não absorve se não for intravenosa. A gente É isso que é tem assim, a B12, tem uma forma que... sublingual. Isso, sublingual, que aí é a metilcobalamina, que a Sim. gente absorve melhor do que se fosse comprimido e outro tipo de B12, né? Uhum. Claro que eu não consigo te falar se a gente pode ou não... que eu sei que a gente não pode fazer endovenosa, eu sei que a gente não pode. Mas aí o Isso. critério, aí tem que, acho que vale a discussão com o nutrólogo. E só a última pergunta, para dar Claro, oportunidade claro, para fica à os outros. vontade. Eu estou com outro paciente de câncer no pâncreas. Dá para a gente continuar com a mesma, assim, a mesma dieta, parecida ou não? Nessa parte proteica que eu fico com muita dúvida, sabe? Tem uma necessidade proteica também, o Que ele está paciente super desnutrido agora. com... Não, não chegou à desnutrição, ele caiu bastante o Uhum. peso, né? O estado nutricional do paciente com câncer de estômago e pancreático é um pouquinho diferente, mas às Uhum. vezes o câncer pancreático ele tende a decair muito mais rápido do que um câncer de estômago, né? Então a gente tem que Exatamente. analisar ali o estado nutricional geral desse paciente e tentar otimizar essa suplementação, né? O que ele tolerar, que muitas vezes ele não tolera tanto suplemento assim. Tem algum suplemento que você indica para o paciente de pâncreas que é Eu acho que menos, esses suplementos imunomoduladores são interessantes. mas antes da cirurgia ele está em tratamento ainda, não É, operou. não operou, então acho Só que que. ele perdeu 17 quilos, ele foi internado, né? E aí eu Uhum. sou da parte do ambulatório, eu não faço parte do Eu acho que paciente quando internado. tiver a programação cirúrgica, dá para indicar sim o suplemento imunomodulador para Uhum. preparar ele para cirurgia. E antes disso, dá para usar um suplemento hiperproteico e hipercalórico. Tudo depende, gente. Eu não Tá bom. consigo te falar a direção. Depois, tem meu contato, se você quiser compartilhar, a gente Sim, pode discutir o caso. Mas é muito difícil eu te dar sim, sim, uma sim. conduta sem conhecer o paciente, né? Acho que a gente tem que Sim, avaliar o sim, todo, o sim. exame, né? Enfim, acho que é isso. Muito obrigada. Minhas colegas querem contribuir? Eu queria primeiro parabenizar pela organização, pelo tema relevante, adorei a apresentação, a moderação, então também parabenizar a equipe que organizou, né? A gente está com a Lari, porque o Dani está de férias, então parabéns pela organização e a relevância do tema. Eu, só antes de perguntar, só queria fazer a contribuição, nesse caso do paciente com câncer de pâncreas, eu indicaria até uma outra via de alimentação, Sim. porque a perda de peso, ela é, assim, muitíssimo acentuada, outra via. É. O câncer de pâncreas é esse tipo de câncer, né, que pede muito rapidamente. Eu tive a oportunidade de atender muitos pacientes até o ano retrasado, e a dificuldade é o quanto que o paciente e família aceitam, até Sim. uma própria resistência do time médico, né, que é o paciente super lúcido, orientado, que não tem dificuldade de deglutição. Então, é mais difícil o manejo, mas é importante para que esse paciente mitigue os riscos e os danos relacionados à desnutrição. E até outras intervenções médicas mesmo, né? Então, o quanto que lipase pode ajudar. Então, tem o Sim. processo medicamentoso que tem que andar junto, então eu sempre sugiro também discutir com os farmacêuticos. Sim, sim. Eu acho oportuno, tá bem? Então, é só uma contribuição da minha experiência que eu fazia para suplemento, não, via alimentar. Outra via, sonda nasoenteral. Por um período, mas a complementação, ela é importante, porque a gente finge que nutre, o paciente finge que Exato. come, a família finge que tá. É. Então é uma situação bem difícil mesmo, que tem que envolver educação de paciente e família e tá muito próximo aos demais membros da equipe médica para conseguir ter resultado, né? Mas é difícil, eu concordo com você. Eu, Exato, exato. Então é um processo de educação. E aí a minha pergunta para a Mo é sobre educação. Eu já atendia também os pacientes, eu estava na gastro, né, gente? Então, junto, eu tinha via de tudo, a oportunidade que eu tive de ficar lá com o time da gastro, da Unifesp, e os nossos pacientes, era muito comum, muito, é, especialmente nessa fase de tratamento e recuperação, suspender alimento de origem proteica, especialmente as carnes. Eles falavam, não, vai piorar. Vai piorar, não vou dar carne não, porque carne que causou tudo isso. E aí, Mo, qual as estratégias que você pode nos ajudar com a experiência que você tem na internação sobre como fazer esse processo de educação do paciente e da família, pensando que tem que, no meio desse conflito, derrubar alguns tabus
Sim. para que seja a alimentação e a suplementação de fato fazer seu papel de suplementar, né? Não de Sim. entrar num espaço de uma nutrição que não atingiu sua totalidade, né? Eu tinha essa dificuldade e muitas vezes eu precisava fazer reunião com a família e com o médico assistente, porque ainda temos espaços a conquistar, né? Também como nutricionista. Sim. Queria te ouvir sobre isso, sobre educação, paciente e família. Realmente, a educação paciente-família, ela vai ser essencial, né, no curso da recuperação desse paciente. Então, eles vêm mesmo com mitos e a gente precisa desconstruir. A gente tem uma recomendação em relação à carne vermelha, né, então 100 gramas por dia, ali de segunda a sexta, que são 500 gramas por semana, dá um bife mais ou menos do tamanho da palma da mão. No Brasil, a gente tem culturas, né, de excesso de carne vermelha, então esse paciente, quando ele diagnostica, ele acaba restringindo tudo. Então, ele vai restringir o açúcar, porque o açúcar alimenta o câncer. Ele vai restringir a carne vermelha, porque a carne vermelha também vai provocar uma toxicidade, né? Então, a gente precisa desconstruir isso com a família. Sim, acho que é válido compartilhar com a equipe médica e ter o apoio deles para discutir isso. E é um trabalho que a gente faz desde que o paciente interna até quando o paciente vai de alta. Então, conversar, orientar, né? Mostrar, trazer estudos, eu acho interessante também, né? Para comprovar mesmo. E é uma conversa, gente. Mesmo a gente tem que se envolver, tentar estreitar a relação, orientar sempre, porque é o nosso papel, educar esse paciente. Não sei se eu respondi, mas sei. Respondeu, perfeita, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, Mo. É. Queria te parabenizar primeiro, né, pela apresentação super completa. Eu acho que você permeou, né, desde o momento em que a gente recebe esse paciente até no momento em que esse paciente vai de alta mesmo. E aí eu queria compartilhar, porque de experiências prévias, quando a gente, né, tinha um paciente que era submetido à gastrectomia, obrigatoriamente no serviço, o médico já deixava uma prescrição de sonda nasointeral. E assim, achei interessante que você também trouxe um estudo que desmistifica essa questão de alimentar precocemente, né, trazer maior possibilidade de, por exemplo, uma deiscência, né? E aí eu queria saber como que funciona aqui, se esses pacientes pós-gastré, eles saem, né, com essa sonda, ou se depende muito, a gente sabe que vai de cirurgião para cirurgião, de equipe para equipe, né? Mas é fundamental, né? Um ponto assim a se pensar também, né? Ótima pergunta. É um ponto que a nutrição integral, gente, ela vai ser benéfica no paciente que ele vai ter uma grande perda de peso, né? Então, ele vai tirar o estômago, ele vai diminuir a digestão, a absorção de alguns nutrientes. Então, pensar que ele vai sair do pós-cirúrgico com uma sonda, a gente vai conseguir nutrir ele ali numa sonda pós-pilórica, né? Vai melhorar a absorção, é válido, é muito benéfico. A gente deixa a via mista, né? Então ele continua comendo ali gradativamente, devagarzinho, mas a gente está nutrindo ele de uma outra forma, né? Com uma dieta mais focada na recuperação dele. E eu acho super válido, sim, sair do centro cirúrgico, mas depende muito do caso e da equipe, né? Então é algo que a gente deve conversar. Eu ainda acredito que a gente tem que conversar antes mesmo da cirurgia. Então, chama a equipe da cirurgia, olha, compartilha o caso, meu paciente está nutrido assim, meu paciente está desnutrido, está com risco de desnutrir maior, então, o que que a gente pode fazer, né? Pensar precocemente mesmo, será que a gente consegue recuperar ele antes e depois, como vai ficar? Será que não é mais interessante ele realmente sair do centro cirúrgico já com uma sonda passada? Acho que vale o questionamento e acho bem válido essa contribuição que você falou, Ritinha. Muito bom. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Apontamento? No A gente- online, vamos dar uma olhadinha. As meninas estão te elogiando bastante, viu, Mo? Obrigada. Acho que eu não consigo mudar aqui, hein? Deixa eu ver. Você consegue rolar para a gente? Obrigada. Só elogios. Ah, que bom. Fico feliz.
É isso, acho que eu queria compartilhar com vocês essa questão que a gente tem recebido bastante paciente, né, para fazer a gastrectomia, pacientes muitas vezes jovens. Eu tenho recebido pacientes que estão bem nutridos e têm um diagnóstico precoce, então tá bem ali no início, faz a gastrectomia curativa, às vezes faz uma químio. E esses pacientes, diferente da grande maioria do perfil de paciente que eu tenho na unidade, é que eles vêm bem otimistas. Então é um ponto que eu queria compartilhar com vocês. Isso traz uma motivação maior, né? Porque a gente sabe que o paciente oncológico, ele é eu diria, uma roda gigante, né? A gente tem um dia de cada vez, seria, né? Então, acho que a gente tem que se sensibilizar e entender que o paciente está num processo difícil e que a gente está ali para ajudar, né? Então, seja suplementando, seja sugerindo uma via enteral, seja uma via oral, a gente precisa entender que aquela pessoa não é a doença que ela tem. Aquela pessoa, ela é uma pessoa, ela tem uma vida antes de ser diagnosticada. Então, eu acho que vale também compartilhar mesmo essa questão para a gente pensar e ver que a gente só vai contribuir coisas positivas para esse paciente. Acho que era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço pelo convite das meninas do Grupo AC, né, do pessoal. E estou muito feliz em compartilhar um pouquinho dessa vivência que eu tenho diariamente. Obrigada, Mundinha. Obrigada a todo mundo que está online. E a gente vai encerrar por aqui. Obrigada.